Bem-vindos, o Zelota, e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história do Romano I, ele que era o almirante bizantino que conseguiu chegar ao trono como um protetor do Constantino VII e acabou sendo muito mais além do que o título de Basiliopato. O título foi criado para ele exclusivamente e acabou sendo como se fosse um usurpador, tanto que foi considerado aí um usurpador gentil. Vamos saber mais detalhes da história dele neste vídeo, que tem muita guerra, vai ter muita história interessante aqui. Mas antes de eu começar a contar a história do Romano I, não esqueça de dar um tapote no like e compartilha com a galera, que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade aqui no canal. E esta é a saga bizantina, que conta a história de todos os imperadores bizantinos. Então, para que você entenda bem a história, você tem que assistir aos vídeos anteriores. Eu recomendo que você assista lá do começo, se você chegou agora aí, tem interesse em assistir este conteúdo. Ou caso não tenha, existem outros conteúdos aqui no canal, como a saga romana, que são os eventos que acontecem anteriores a esse, entre outros vídeos que eu trouxe de várias civilizações da antiguidade que estão aí na videoteca do Zelota. E me sigam também no Instagram, @zelota, onde lá vocês ficam sabendo das novidades do canal, podem participar das enquetes e também assistir ao meu quadro do Curta com o Zelota, que eu faço um conteúdo extra dos vídeos aqui do canal. E também, se você quiser assistir logo após esse vídeo, é só você assinar aí o Acampamento Zelota e estará já disponível esse conteúdo para vocês. Então, sempre aqui com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo, sem enrolação, todas as quartas às 20 horas com os especiais das metas de inscritos e nos sábados às 17 horas com a nossa saga bizantina. Então vamos lá, vamos seguir com a história do Romano I, que tem muita coisa para contar neste vídeo aqui. Romano I, que foi o imperador bizantino de 919 até 944, ficou um bom tempo aí no reinado, né? Ele que se chamava Romano Lacapeno, que nasceu em Lacape, atual Lacabim, em 870. Ele tinha uma origem armênia e era filho de um camponês chamado de Teofilato, o Insuportável. Esse era o apelido do pai dele. O pai dele, Teofilato, foi soldado do Império Bizantino e salvou o imperador Basílio I Macedônio na Batalha de Nivrig. Conto essa história aqui nessa saga bizantina. Bom, e aí ele acabou sendo recompensado com um cargo na guarda imperial. Bom, Romano ele entrou no exército e foi subindo de hierarquia, né? Foi se dando bem até o seu melhor momento, que foi durante o reinado do Leão VI Sábio, que era o pai do Constantino VII. E aí no ano de 911 ele foi o general da tema naval de Samos, que fica no Mar Egeu. E mais adiante ele se tornou o comandante da frota imperial que ficava em Constantinopla. Bom, aí aconteceram os eventos de 917 que eu contei no vídeo anterior, então quem não assistiu, dá uma passada lá para entender melhor essa história. No dia 25 de março de 919, o Romano I tomou o palácio de Bucoleão, que ainda está de pé, e se tornou o mestre dos ofícios. E dali foi só a ascensão, né? Ele casou logo a filha dele, Helena, que era a filha mais velha de uma penca de filhos que ele teve, com o Constantino VII, e aí ele ganhou esse título de Basiliopato, que foi um título criado para ele, mas depois um outro personagem que conheceremos no futuro na saga bizantina também virá a ocupar, apenas esses dois. Aí no dia 24 de setembro ele foi nomeado como César e em 17 de dezembro ele já se tornou o imperador sênio, tudo isso em 919, vejam que ascensão rápida. Bom, nos anos seguintes ele coroou os seus filhos como co-imperadores. Primeiro Cristóvão no ano de 921 e na sequência Estevão e Constantino Lacapeno em 924.
embora Constantino VII tenha permanecido como o primeiro na linha sucessória. Então temos uma usurpação aí, né? Bom, Romano ele foi considerado justamente o usurpador gentil, por justamente ter mantido ali o Constantino VII, né? Deu a filha em casamento e tal, fica tudo em família. E aí ele continuou fazendo essas articulações casamenteiras, com o caso a sua filha Ágata, que ele casou com um aristocrata da família Argiro, que era uma família rica em Constantinopla, que inclusive vão gerar aí um futuro imperador que veremos mais na frente. Bom, e aí ele também recolocou o patriarca Nicolau o Místico no seu antigo posto como patriarca. E tem toda aquela confusão com Leão VI e os seus 4 casamentos. Então, tudo isso aí foi as coisas que levaram o Nicolau Místico a sair e voltar ali do cargo de patriarca. Bom, ele também acabou sofrendo algumas tentativas de usurpação por parte dos seus secretários, algumas pessoas que estavam percebendo que ele estava com poder demais e estava escanteando Constantino VII, que era o verdadeiro herdeiro do trono, e ele acabou demitindo alguns de seus ministros, que no caso eram João o Reitor e João Místico. Esse nome místico justamente que era o cargo, né, que o Nicolau ocupou, né, depois que se tornou, acabou se tornando depois patriarca de Constantinopla, mas esse cargo de místico era o mais próximo que tinha do imperador, seria um funcionário mais próximo. E aí ele acabou colocando uma pessoa que ele confiava nesse cargo, que era o Teófanes, e era um camareiro, que acabou se tornando ali esse conselheiro e homem de confiança do Romano. Bom, agora vamos para as questões contra os búlgaros, que foi a herança maldita que ele acabou tendo que assumir no reinado dele. E era o abacaxi, que foi deixada pela Zoe Carbonopsina, que em português o nome dela seria Zoé, né? Mas como eu chamei como Zoe nos últimos 2 vídeos, mas o certo não, mas digamos que em português seria Zoé. E também o trato, né, com o caso foi feito pelo Nicolau. Recordando rapidinho, Nicolau na sua regência arranjou um casamento entre o Constantino VII e a filha do Simeão I da Bulgária, e a Zoé, quando ela retoma a sua posição como regente, ou no caso ela assume a sua posição como regente, ela cancela esse casamento, que leva ao retorno da guerra contra os búlgaros. Bom, e aí aconteceu que o Simeão, antes da ascensão do Romano, ele pretendia fazer um acordo com Constantino VII. Mas aí, como o Romano assumiu, esse acordo acabou não acontecendo. E aí o Simeão ele estava numa posição bastante favorável, porque ele havia derrubado 2 regências. Então ele sentia-se com muita moral para continuar atacando o Império Bizantino e obter mais vitórias. E aí esses 4 primeiros anos do reinado do Romano I foram totalmente dedicados a essa guerra contra os búlgaros. Então a coisa foi pesada. Aí o Simeão ele sempre estava em vantagem nessa batalha, porém existia um ponto que evitava essa vitória do Simeão contra o Império Bizantino, que era justamente as muralhas de Constantinopla, né, as famosas muralhas teodosianas, que começaram a ser construídas pelo grande Teodósio. E aí no ano de 924, o Simeão fez um cerco em Constantinopla, mais uma vez, e aí o Romano decidiu ir para a mesa de negociação. E aí o Romano fez essa negociação com o Simeão, foi organizado esse encontro em Cosmidion, que atualmente se chama Eyüp, que é um distrito em Istambul. E aí, nesse encontro, o Romano criticou bastante o Simeão pela sua falta de respeito com a fraternidade e tradição cristã ortodoxa, e o envergonhou diante de todos, fazendo com que o Simeão I levantasse o cerco.
Mas na verdade o que aconteceu nos bastidores é que o Simeão, ele pode até ter sido criticado, mas ele só levantou o cerco porque ele foi reconhecido pelo Romano I como o imperador da Bulgária. Porém, ele se achava imperador dos bizantinos também, dos romanos e tudo que pertencia ou pertenceu ao Império Bizantino. Mas enfim, o que aconteceu é que essa paz foi estabelecida até maio de 927, quando Simeão I, ou Simeão Grande, foi para a Terra dos Pés Juntos. E aí o novo imperador búlgaro, que se chamava Pedro I, ele quebrou esse acordo invadindo a Trácia Bizantina, só para testar, né? Ele estava querendo um acordo. E aí o Romano foi conversar com ele e aproveitou para fazer esse acordo, né? E mais uma vez faz um acordo casamenteiro para unir as casas imperiais de Bizâncio e da Bulgária. Um outro acordo também foi feito com os sérvios, né? Ele fez um acordo com um príncipe que era o Tisesclabo da Sérvia, que estava sofrendo ali uns ataques dos búlgaros, estava acontecendo ali um desentendimento entre os búlgaros e os sérvios. E aí ele fez um acordo com os sérvios e tal, e também acabou dando aquela influência ali na Sérvia, principalmente com relação ao cristianismo. Bom, aí na sequência o Pedro I da Bulgária, ele se casou com Maria, que era neta do Romano, filha do filho mais velho do Romano, que era o Cristóvão. E ela acabou mudando o seu nome, foi rebatizada para o nome de Irene, que significa paz. Bom, com esse casamento da Maria, que virou Irene, o Cristóvão acabou passando a ter mais importância na linha sucessória do Império Bizantino, passando o verdadeiro herdeiro do trono, que era o Constantino VII. Que aí começou a perceber que tinha coisa estranha ali, que estavam enganando ele, que ele tinha sido usurpado, mas não percebeu. Com esses casamentos aí com estrangeiros, essas coisas começaram a desagradar o Constantino VII. Mas enfim, não aconteceu nada. O que aconteceu foi que a paz entre os bizantinos e os búlgaros foi estabelecida por conta dessa aliança, desse casamento. E aí os bizantinos não se meteram na história dos sérvios, que continuaram atacando os búlgaros, porque ele deixou que os caras descontassem, né, tudo que os búlgaros tinham feito. E aí ficou assim, e essa paz entre o Império Bizantino e o búlgaro durou 40 anos. Bom, agora tivemos as campanhas no leste, né? Romano, ele nomeou o general João Curcuas como o comandante do exército de campo. E aí Curcuas foi o cara que saiu fazendo um trabalho espetacular. Ele abafou primeiro uma rebelião que aconteceu na Caldeia e uma outra na Armênia em 924. E depois ele começou a sua campanha contra os abássidas e os seus reinos vassalos, né, nas fronteiras do Oriente. E aí ele teve uma importância na vitória que aconteceu em Meitelene, que é a atual Malataia, em 934, quando ele conseguiu capturar a cidade. E ali foi o marco da restauração do Império Bizantino contra os muçulmanos. Em 941, o Curcuas ele estava ausente do Oriente, né, fazendo outras campanhas no sul da Itália. E aí aconteceu que os russos de Kiev mais uma vez atacaram Constantinopla. E quem foi que defendeu Constantinopla foi o Teófanes, né, que agora é o homem de confiança também do Romano. E aí no ataque por mar que aconteceu ali no porto de Constantinopla, ele utilizou o famoso fogo grego, obrigando os russos de Kiev a desembarcar. E aí forçou com que os russos de Kiev desembarcassem na Bitínia. E quando eles desembarcavam, eles deram de cara com quem? Com um Curcuas, que vinha fazendo o seu ataque por terra. E ali ele finalizou esse ataque, levando os russos a uma derrota. E aí em 944, o Romano fez um acordo de paz com o príncipe Igor de Kiev,
e agora ele poderia se concentrar apenas nos árabes. E aí o Curcúas ele retoma suas campanhas contra os árabes e ele invadiu o norte da Mesopotâmia, sitiando a cidade de Edessa em 944. E aí ele consegue uma vitória e acaba levando um prêmio muito valioso para casa. O preço para que ele retirasse, né, da cidade e baixasse o cerco foi uma relíquia sagrada conhecida como o mandilo, que é chamada de a imagem de Edessa, que era um pano, né, uma toalha que tinha o rosto de Cristo, né, de Jesus, que ele havia dado para o rei de Edessa chamado de Edgar de Edessa. Bom, e essa era considerada uma das maiores relíquias da Igreja Ortodoxa. Vou fazer um parêntese para contar rapidinho essa história. O Edgar de Edessa, esse rei riquíssimo, estava enfermo, doente, e ouviu falar a história de Jesus que curava as pessoas, e ele mandou uma carta para Jesus para que Jesus fosse até o seu palácio e o curasse. Mas Jesus disse que não poderia ir e que em breve ele mandaria um dos seus discípulos o visitassem, né? Jesus tinha mais de 70 discípulos, né? Nós conhecemos os 12 apóstolos, mas discípulos eram vários, 70 entre homens e mulheres. Enfim, um desses discípulos foi levando essa toalha que Jesus havia enxugado o rosto, e o rosto de Jesus estava marcado nessa toalha, e o Edgar acabou se curando com aquela, só de tocar naquela toalha. Enfim, aquela toalha ficou por lá durante muito tempo, estava emoldurada. E aí acabou que o Curcúas acabou pegando essa toalha e levando para Constantinopla. E aí Curcúas chegou a ser comparado ao imperador romano Trajano, que foi um momento de grandes conquistas para o antigo Império Romano, e também ao lendário general Belisário, o general da época do imperador Justiniano I, e que teve todas aquelas reconquistas do antigo território do Império Romano do Ocidente. Mas aí, após a queda do Romano, o Curcúas foi demitido, apesar de todas as suas grandes conquistas, e acabou ele sendo responsável, né, por abrir o caminho para outras campanhas militares que aconteceriam no meio do século X. Né? Essa dinastia, a macedônica que estamos vendo agora, foi a dinastia da restauração do Império Bizantino. Agora, com relação à política interna, vamos ter vários acordos, várias leis, várias coisas que vão ser feitas aqui pelo Romano. Bom, ele fez um acordo diplomáticos, né, como a gente viu nesse vídeo, né, para conseguir a paz e para proteger a Trácia bizantina dos ataques dos magiares, né, que eram os antigos húngaros. Só que aí surgiu uma nova situação, dessa vez com os casares, que eles eram aliados dos bizantinos. Só que aconteceu o seguinte, o romano começou a perseguir os judeus que viviam no Império Bizantino. E os casares tinham uma relação próxima com os judeus e acabaram fazendo a retaliação, atacando os cristãos. E aí aconteceu que o romano, ele já tinha aquele acordo com os russos de Kiev, então ele conversou com Oleg de Kiev e colocou ele contra os casares e deixou os dois brigando lá, né, os russos de Kiev contra os casares. Em 933 ele aproveitou que a vaga de patriarca de Constantinopla estava vaga e ele, naquele ato de nepotismo, colocou o filho dele, Teofilato, para ser o novo patriarca de Constantinopla. Porém, o Teofilato não tinha interesse nenhum em ser um patriarca, não tinha nem talento para aquilo, nem ligação com religião, não queria nada. A vida dele era cuidar dos cavalos dele. Então ele só pensava na sua criação de cavalos. Então várias vezes acontecia dele abandonar uma missa para assistir ao nascimento de um cavalinho, né? Uma égua estava dando à luz, ele largava tudo para ficar acompanhando ali o parto da égua. E, enfim, era a postura dele, do Teofilato, como patriarca. Romano também criou leis que foram feitas para proteger os pobres, né, e pequenos proprietários de terra da nobreza latifundiária. Aconteceram duas situações que foram momentos de
que aconteceu da fome chegar em Constantinopla em 927, e também aconteceu a revolta de Basílio Mão de Cobre, que eu vou abrir um parêntese para contar essa história rapidinho aqui no vídeo. Bom, Basílio ele era nascido no tema Opsiano, ficava na Bitínia. E aí ele, nessa primeira revolta, que era uma revolta dos pobres contra esse abuso da aristocracia, ele acaba utilizando o nome de Constantino Ducas, que nós vimos no vídeo anterior. Isso foi em 913. Aí ele fez uma rebelião e teve os seus seguidores, mas ele acabou sendo preso. Foi levado até Constantinopla, onde foi julgado. E depois desse julgamento ele teve uma mão decepada. Então ele retornou para a Bitínia, onde lá ele moldou uma mão de cobre, colocou no local. Quem assistiu Game of Thrones aí já deve estar lembrando, né, da situação que aconteceu lá. E com aquela mão ele colocou uma espada enorme. E depois ele deu início a uma nova revolta no tema Opsiano, usando a sua mão de cobre. E aí ele juntou a população toda e invadiu uma fortaleza que se chamava de Platea Petra, fazendo dela a sua fortaleza, e a população saqueou a cidade. E a revolta aconteceu em 928, mas acabou sendo abafada pelo exército imperial. Basílio foi mais uma vez preso, dessa vez levado mais uma vez a Constantinopla, mas o queimaram vivo. E essa revolta levou o romano a fazer essas reformas, né? Ele fez com que tivesse essa revolta para que ele pudesse ali ter uma atitude. Então ele fez o seguinte: ele aumentou os impostos cobrados da aristocracia, causando ali um equilíbrio no Estado. Ele também subjugou algumas revoltas que aconteceram na Caldeia, no Peloponeso e também no sul da Itália, né, algumas dessas campanhas lá com Cocos. E em Constantinopla ele construiu um palácio próximo ao Mar de Mármara, e que viria a se tornar uma igreja sepulcral, né, a primeira igreja nesse estilo, né, para os imperadores bizantinos, e é conhecida hoje como Mesquita de Bodrum, um prédio que ainda está de pé nos dias de hoje. Ele construiu também uma capela em homenagem àquela imagem de Edessa que foi trazida, próximo ao portão Calce, no Palácio de Constantinopla. Bom, o Romano ele era um cara muito devoto a Deus, ele era muito religioso, e no decorrer desses anos ele começou a se sentir culpado por essa usurpação do trono do Constantino VII. E após o falecimento do filho dele, Cristóvão, que era o filho mais velho, né? Na verdade o mais velho era Helena, né? O Cristóvão vinha na sequência, mas era o seu filho mais competente. E aí ele começou a se sentir muito arrependido, né, de ter tomado ali o trono do Constantino VII. Isso foi em 931. E ele resolveu não colocar os seus outros dois filhos, né, na sequência, na frente do Constantino VII. Só que aí aconteceu o seguinte: os outros filhos dele, o Estevão e o Constantino Lacapeno, temendo por perder a vaga no trono, resolveram prender o pai em dezembro de 944. E aí eles o levaram para a Ilha do Príncipe e obrigaram o romano a se tornar um monge. Então Estevão e Constantino retornam para Constantinopla para agora ocupar o trono de imperadores. Porém, a população se revoltou com aquela atitude e os dois acabaram sendo destituídos do cargo de co-imperadores e foram levados também para o exílio junto do romano. E o que aconteceu foi que o romano veio a falecer em junho de 948 e foi enterrado junto com os seus familiares na igreja que ele mesmo acabou construindo, né, ali em Constantinopla. E aí o Constantino VII Porfirogênito finalmente assumiu o trono como imperador depois de
e tantos anos ali como co-imperador, no cargo que o pai dele se casou 4 vezes para garantir um sucessor, né? E ele acabou demonstrando todo o rancor que ele tinha com o Romano, né, o Romano I. E ele escreveu uma carta para o seu filho, e curiosamente ele chamou o filho de Romano, né, que viria a se tornar o imperador Romano II, falando sobre esse rancor. Eu vou contar o conteúdo desta carta no Curta com Zelota, e vocês poderão assistir na segunda-feira. Mas se você for assinante do Acampamento Zelota, você pode assistir esse vídeo agora. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na quarta-feira com o nosso especial de 1.800 inscritos. A enquete está no ar. Se você ainda não votou, é só você ir lá na aba Comunidade. Você pode escolher até a tarde da segunda-feira para decidirmos aí qual será essa civilização para esse especial da quarta. Bom, hoje é o aniversário do Zelota, hoje sábado, dia 10 de outubro, e comemorando aí 2000 e tantos anos. Enfim, muito obrigado a todos aí que ficaram até o final do vídeo, e enfim, a gente se vê na próxima quarta-feira. Um abraço do Zelota. Falou, pessoal.